O ano de 2023 está sendo um verdadeiro desafio. Mal começou o ano, a gente já teve aquele problema nas lojas americanas. E depois foi engatando um atrás do outro. Problema com as lojas Marisa, Tokstok. E tem mais um monte de empresa aí, se você acompanha o canal. Você já deve ter visto vários vídeos que a gente fez comentando a situação específica de cada uma dessas empresas. E a crise chegou no agro, um setor muito forte, muito importante para a economia brasileira, mas que não está imune à situação que nós estamos vivenciando no Brasil de quebradeira, calote, recuperação judicial, inadimplência. Ao longo desse ano a gente já viu vários calotes nos fundos imobiliários e agora estamos infelizmente vendo também este problema nos fiagros. Usina presente no portfólio de dois fiagros, o XPAG11 e o XPCA11, inclusive nós temos este último na carteira, vou comentar mais sobre isso. Pede recuperação judicial. A usina açucareira Ester, ali quase chegando no final de semana, protocolou o pedido de recuperação judicial. E ela não é uma empresa pequena não, tá? Com sede em Cosmópolis, ali no interior de São Paulo, ela encerrou a última safra com uma moagem de 1.713.000 toneladas. É claro que nenhuma empresa quebrando, indo à falência ou pedindo recuperação judicial é legal, pelo contrário, é muito triste. Só que é mais triste ainda quando você fica sabendo que é uma empresa com 125 anos de história e que emprega mais de 1.000 pessoas aí na produção de etanol, açúcar e energia. Mais de 1.000 funcionários que, claro, correm o risco de sofrer aí perdas de emprego num futuro não muito distante. E a gente sabe que esses 1.000 funcionários, eles possuem família dentro de casa que às vezes é dependente do salário que eles ganham ali na empresa. A usina Ester publicou um comunicado extenso, mas eu só selecionei aqui as partes que realmente nos importam, né? Eles falaram que a recuperação judicial vai manter a operação do dia a dia inalterada enquanto eles reorganizam as finanças que foram afetadas pela seca e pela alta dos juros. Então a empresa elenca dois motivos aqui para ela ter tido esse estrangulamento financeiro. A primeira foi a seca, que acabou afetando aí a parte operacional, e a alta de juros no Brasil, lembrando, né? As empresas desse ramo costumam sempre possuir bastante dívida, então quando a dívida estava lá na casa de 2%, a Selic tranquilo, você consegue manejar, você consegue fazer o refinanciamento, fazer os pagamentos. Aí subindo e batendo na casa dos 14 e permanecendo ali por um bom período, aí a história já é diferente. E aí que tá o problema, né? Porque do outro lado nós temos quem? Os credores, né? Os credores, como é o caso desses dois fundos imobiliários, o XPAG, igual eu mencionei agora há pouco, e o XPCA11, que eles possuem CRAs, que basicamente são títulos de dívida emitidos dentro do agronegócio. Eu já expliquei em outros vídeos como é que funciona detalhe por detalhe, mas o que você precisa saber é que é uma operação de crédito. Então você tem um devedor, você tem um credor, e aqui no caso, os credores, ou seja, aqueles que têm direito a receber, são esses dois fiagros aí. O XPAG11 tem 23 milhões de reais em títulos dessa usina que pediu recuperação judicial, que representa quase 3% do patrimônio. E o XPCA11, que é o fiagro que nós temos na nossa carteira do canal, ele possui 5 milhões no CRA. Só que quando você vê dentro do patrimônio inteiro, é um percentual pequeno, é 1,7%. Inclusive eu vou mostrar aqui todos os CRAs que estão dentro do XPCA11, o nosso fiagro da nossa carteira. Aqui você está vendo, eu sei que ficou pequenininho, mas é que eu queria mostrar todos eles em uma tela só. E este que eu destaquei em amarelo é o que deu problema. Então, como eu mencionei, apenas 1,7% do patrimônio líquido. Digamos aqui que a empresa pare de pagar, né? O que acontece? Bom, você aciona as garantias. Ele tem as garantias de hipoteca do imóvel, ou seja, o bem imóvel está oferecido como garantia da operação. Também tem a alienação fiduciária das soqueiras. O que é soqueiras? É aquela raiz que resta após a colheita da cana e dá origem a novas plantas. E também tem a aval da empresa controladora. Então agora é hora do pessoal da gestão do fundo imobiliário conversar, ver se eles vão realizar os pagamentos e, se não realizar os pagamentos, correr atrás dessas garantias. Então, de mãos abanando não fica. É claro que é legal você receber aquele fluxo mensal todos os meses, mas se acontecer problema, vamos para o plano B. E o plano B é ir atrás das garantias. E quanto que isso afeta a nossa carteira?
Olha, na prática não muito, porque o XPCA11 ele é apenas 5% da nossa carteira brasileira, então o que eu sempre falo, gerenciamento de riscos, é muito importante você ter uma diversificação, porque um ou outro começa a dar problema, principalmente em momentos de crise. Um vai dar problema, outro vai segurar a ponta. Um vai ficar mais ou menos, um vai prosperar. E até após a divulgação deste problema, referente ao Fiagro, né, ele não teve impacto na bolsa. Se você ver aqui as cotações, elas não oscilaram para baixo, não derreteram, nada disso. Inclusive, ao longo desse ano, o XPCA11 está subindo 5,11%. Só que esse não é o único caso de problemas em Fiagros, tá? A gente teve aí em fevereiro o Fiagro VGIA11 impactado pelas dívidas da cooperativa Languiro. E este Fiagro aí, ele tinha uma posição maior, né? 99 milhões. E aí eu fiquei curioso, né? Poxa, fevereiro, a gente já está indo quase para junho. Como é que deve estar a situação dessa cooperativa rio-grandense? Eu vou colocar na ordem cronológica aqui, tá? Languiru tem dívida de aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais. Não será fácil, vamos encolher, diz o novo presidente da Languiru sobre a crise da cooperativa. Ele inclusive assumiu o comando após a renúncia da gestão anterior. Pois é, situação complicada. E tem mais notícia não muito boa aqui, viu? Demissões na Languiru elevam preocupações sobre rumos da cooperativa. Presidente da Languiru projeta redução de 50% na cooperativa. Frangos e suínos serão os mais afetados. E também tivemos outros casos, infelizmente, pois é, o agro está sendo bem afetado aí por essa crise. Os Fiagros VICA11 e VCRA11, que tem CRIs da usina Serpa, é CRIs mesmo, tá? Não é CRAS, é por causa que nesse caso esses CRIs foram emitidos para construção de uma usina sucroalcooleira na Bahia, que deveria ter entrado em funcionamento no primeiro semestre desse ano, mas teve um problema com a emissão de licenças pelo órgão regulador, o que acabou atrasando, né? E como teve o atraso, o que acabou acontecendo na prática? Você não tinha operação para gerar recursos, e sem recursos, os donos da usina tiveram que se desfazer de um imóvel em março para retomar parcialmente o pagamento dos juros dos CRIs, que estavam atrasados. E ao mesmo tempo, eles contrataram a consultoria Álvares e Marçal. É aquela mesma consultoria para ajudar na reestruturação financeira das lojas americanas. Para nós, investidores, é muito importante ter diversificação, porque os problemas acontecem, principalmente em momentos delicados como esse que nós estamos vivendo. A gente já teve ao longo desse ano problemas na parte de fundos imobiliários de papel, com HCTR. Também tivemos calotes em outros fundos imobiliários, o caso, por exemplo, da Marisa no KNRI. E agora a gente está vendo problemas nos Fiagros. Hoje eu vou pedir uma coisa diferente para você. Eu vou pedir para você comentar como é que está o setor onde você trabalha. Então você escreve aqui nos comentários o segmento da economia que você atua e diz como é que está a situação. Esses insights direto da fonte têm um valor incrível. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.